Olá, pessoal. Na última aula, a gente viu aí os conceitos de injeção de dependência e inversão de controle. Nós vimos alguns exemplos, né, aqui no Eclipse, mostrando aqui o uso, né? Criamos aqui um objeto, lembra disso? Criamos um objeto raquete para testar um produto e fizemos uma injeção de dependência de uma forma com classes concretas, tá ok? E hoje a gente vai fazer, conforme já dito, né? A gente vai ver esse exemplo aqui, tá? Utilizando uma interface para fazer a injeção de dependência, que é o recomendado, tudo bem? E vocês vão ver direitinho aqui como que a gente consegue deixar nosso sistema bem flexível em relação ao uso de classes internas dentro dele, tá? Então, esse exemplo aqui é bem legal, inclusive, quando foi explicado aqui alta coesão e baixo acoplamento, coesão e acoplamento, né, de objetos, foi passado aqui algumas classes, né, de exemplo, tá? A gente fez aqui uma reestruturação de algumas classes para mostrar como que é feita a coesão, tá? E dentro dele tinha esse exemplo aqui, ó, outro exemplo é acoplamento, tá vendo? Esse exemplo não foi passado naquela situação por conta do conceito aí do design pattern e injeção de dependência. Eu não tinha passado ainda esse conceito. Tá? Como agora eu vou estar passando esse conceito, como eu já passei, na verdade, esse conceito para vocês, já dá para explicar esse exemplo. Tudo bem? Então, vou mostrar diretamente aqui no Eclipse. Então, nós temos aqui um diagrama de classe, tá vendo? Onde um programa ele faz acesso a classe produto e essa classe produto, por sua vez, faz acesso a um DB wrapper, né? Esse DB wrapper é como se fosse um arquivo de um banco de dados, tá? Então, vamos falar que nessa classe programa, você quer fazer um cadastro de produto. O que que você faz? Né? Vou até pegar os nossos arquivinhos aqui de exemplo, né? Apagar isso aqui. Como que a gente faria aqui, né? Então, na classe programa, é bem provável que, ó, vamos pegar aqui, ó, class programa, né? Nós temos isso aqui. Aí nós temos aqui uma, pode até ser um construtor, alguma coisa assim, né? Vamos pegar um construtor, ó, public programa, certo? Dentro desse construtor, nós temos uma instância declarada, que é uma instância concreta, ó, produto igual a new produto. Olha a amarração, olha a dependência que a gente está fazendo da classe produto com da classe programa com a classe produto. Começa por aí. Então, é bem provável aqui, ó, que a gente vai fazer um cadastro. Então, produto.cadastrar. Então, a gente vai fazer um cadastro aqui da classe produto, né? E essa classe programa aqui, ó, provavelmente recebo aqui um produto, um objeto produto P, só para não confundir aí, ó. Então a gente passa esse P ou C, ou melhor, passa o P para cá, né? Então a gente está fazendo, olha lá, esse tipo de acesso, tá? Esse tipo de dependência de uma classe para outra, certo? E olha só, a gente vem aqui nessa class produto, por exemplo, é bem provável que tenha em algum momento dele aqui, também a gente pode usar aqui um construtor, tá? Produto, olha aqui a nomenclatura, né? Toma cuidado com isso. Então, na classe produto, ó, a gente tem aqui o quê? Uma dependência, uma conexão, vamos pegar aqui, ó, DB wrapper, que é nosso banco, vai ter aqui tá vendo? Uma dependência desse, desse arquivo de conexão, ou às vezes nem assim, né? Ele pode ter até uma chamada direta mesmo assim, ó. New, tá? Uma chamada direta, aqui é uma instância direta mesmo,
desse banco de dados diretamente aqui nessa classe produto, tá? E aqui a gente tem aqui um método public void cadastrar, a nomenclatura de novo, cadastrar, recebendo aqui um objeto do tipo produto, onde nesse cara aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai usar de alguma forma aqui o objeto DB, tá? Ponto save, para dar o save aqui no objeto P no banco de dados, tá? Então, olha o tanto de dependência que tem aqui uma coisa com a outra, tá? Então, esse é um fluxo normal de um sistema. A gente faz assim, não é? A gente programa um sistema dessa forma, quando a gente vê orientação a objeto e tudo mais. Só que isso você consegue verificar que vocês perdem a flexibilidade do sistema aqui, ó. Uma que eles deixam totalmente acoplado uma classe com a outra, e a outra que se você tiver que alterar o banco de dados, como que você faz? Você vai ter que entrar em entidade por entidade para fazer a alteração dessa classe, não é isso? Da classe do tipo de banco de dados. Então, vou ter que entrar aqui em produto e vou trocar. Então, não vai ser mais esse wrapper aqui, vai ser um wrapper MySQL, por exemplo. Eu quero trocar o banco, ó, tá? Ah, vai ser um wrapper Oracle. Sei lá qual que vai ser o banco que você vai usar, mas você vai ter que entrar em entidade por entidade no seu sistema e fazer essa alteração, perdendo totalmente a flexibilidade, certo? Então, esse é um grande problema. Você está deixando o seu sistema desacoplado. Numa manutenção, você vai ter que entrar em classe por classe para fazer essa alteração, tá? Outro problema é que você aumenta a coesão, você reduz a coesão, né? Você deixa bastante ligações diretas nas classes com outras classes, você aumenta a dependência, aumenta aí o acoplamento, né? A gente sabe que nós temos que reduzir o acoplamento sempre, certo? Então, esse é o grande problema dessa situação, tudo bem? Então, como que ele resolve isso? Olha esse diagrama de classe, tá? Então, nós temos aqui um programa fazendo acesso aqui a uma interface produto, e essa interface produto faz acesso a uma outra interface, que é uma interface de conexão, entendeu? Aí, esse produto aqui, ó, tá vendo? Essa classe, ela está implementando esse produto, certo? E essa, olha lá, DB Wrapper SQL Server está implementando essa interface aqui DB Wrapper. Então, esses dois são interfaces, tá? A gente pode até melhorar esse exemplo aqui, ó, colocando, ao invés de ser produto, entidade, onde a gente pode pegar o programa, fazer uma instância, né, uma ligação diretamente a uma interface, tá? Que seria entidade, e na chamada da aplicação a gente consegue escolher e determinar os qual vai ser a entidade que eu vou usar e qual vai ser o tipo de conexão, o tipo de banco que eu quero estar utilizando. Vocês perceberam? Tem até um conceito, pessoal, da injeção de dependência. Ó, vou até mostrar, vou até ir lá para vocês, ó. Acho que ele está aqui. É um lema, na verdade, tá vendo? Programe para uma interface e nunca para uma implementação, tá vendo? O padrão de injeção de dependência trabalha baseado em abstrações, tá? A gente viu que consegue utilizar classes concretas, mas é muito importante aí, é mais recomendado usar interfaces e classes abstratas, tá? É o que ele fala aqui, ó. Sejam elas classes abstratas e interface. Então, qual que é o nosso lema? O programa é para uma interface e nunca para uma implementação concreta. Então, esse lema, ó, realmente faz diferença quando queremos reduzir o acoplamento, tá? Entre as classes. Então, vamos lá, né? Vamos ver novamente esse exemplo e vamos aplicar esse exemplo, né? Nós temos aqui o exemplo, vamos tentar ver ele na prática, tá? Então, essa é a forma tradicional, ó. Vou
até mostrar para vocês, vou fechar tudo aqui, ó. Salva ali o principal. Ele vai fechar tudo ali. Eu vou pegar, ó, como que é a forma normal, né? Então, ó, produto sem inversion of control e uma conexão MySQL engessada, tá? E nosso arquivinho aqui, que a gente quer mostrar que é o principal. Certo? Então, esse arquivo aqui nós temos um monte de exemplo. A gente foi vendo nas aulas. Olha lá. Esse é o exemplo do primeiro vídeo de inversão de controle, tá? Nesse caso, ó, é aqui mesmo, ó. Então nós temos aqui, ó, vou tirar aqui os comentários. Olha lá, então nós temos aqui, ó, uma classinha de conexão, tá? Tem 2 métodos, conectar e desconectar, fluxo normal, pessoal, aqui. Produto sem inversion of control, tá? Então nós temos aqui, olha só, tá vendo? Ele está fazendo aqui, tem até uma inversão uma injeção de dependência aqui, ó, tá vendo? Não foi da forma que eu fiz até, ele está um pouco melhorado da forma que eu fiz, ó. Eu fiz aqui, tá vendo? Criando a instância dentro da classe produto. E aqui ele está usando uma injeção de dependência de uma classe concreta, tá? Já está melhorzinho, mas não tem inversão de controle aqui, tá? Tem injeção de dependência. Então nós temos o método aqui cadastrar, alterar, deletar e tudo mais, um crudezinho completo. E na chamada dele, como que a gente faz? Ó, conexão MySQL, tá vendo aqui? Produto sem IOC. Produto sem IOC aqui, ó. Certo? E produto sem IOC ponto cadastrar. Tá vendo? Então, eu tô criando aqui, ó, tô passando para, olha onde eu faço a instância. Legal, tô fazendo a instância aqui, mas tô fazendo uma instância de uma classe concreta e essa classe produto sem IOC só permite receber uma classe concreta, porque não é uma interface, não dá para você flexibilizar isso, tá? Então, nesse caso, nós só podemos ter um tipo de banco no nosso sistema, conexão por MySQL. Se a gente tiver que alterar a conexão, a gente tem que entrar nessa classe aqui, fazer toda a alteração, tá? Para depois fazer o cadastro utilizando esse novo banco, tudo bem? Então, essa é a forma sem a inversão de controle. Então, qual que é a forma utilizando a inversão de controle? Então, vamos até executar esse cara aqui para ver, ó. Ele vai, olha lá, conectado via MySQL, cadastrar o produto e desconectado, certo? Então, vamos comentar. Agora, vamos fazer a aplicação desse exemplo aqui, certo? Então, vamos lá. Então, no caso aqui, ó, eu vou fechar isso e vou ter um exemplo montadinho aqui, ó, onde ele começa com o programa, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou estar implementando essa classe programa. Olha que legal. Aqui eu já faço uma pequena alteração naquele diagrama de classe, deixando ele um pouco mais flexível. Então, ao invés de fazer uma injeção de dependência aqui utilizando uma interface produto, que é uma entidade fixa, eu vou estar usando uma injeção de dependência de uma interface entidade, certo? Olha que legal. Então, que é, inclusive é a forma que é recomendado, tá? O que que tem, como que está aqui, ó, essa entidade? Vamos abrir. A entidade, vocês vão verificar que é um contrato com os métodos de CRUD, tá? Cadastrar, alterar, deletar e selecionar. Tudo bem? Lembra do CRUD? Create, read, update e delete, tá? Esse conceitinho aqui, ó. CRUD, tá? Create, read, update e delete, tá? Então tem todos esses 4 métodos aqui, tá? O read é o selecionar, que ele vai puxar os dados. Beleza,
Fazendo dessa forma, olha que legal, ó. Quando eu for fazer a chamada dele aqui, ó, achar um espacinho aqui, ó. O que que eu faria, né, para usar esse cara? Eu teria que criar aqui, ó, fazer uma instância de programa, certo? Programa igual a new programa. Mas o que que eu passo aqui como parâmetro para esse cara, para chamar? Tá vendo que é uma interface? Como é uma interface aqui, ó, algumas classes devem implementar essa interface. No caso, nós temos duas entidades aqui, ó, produto ID. Vamos verificar que ele implementa a interface entidade, tá? E ele sobrescreve os métodos cadastrar e alterar, isto é, ele coloca as implementações daqueles métodos não implementados, né? A interface só contém assinatura de método, certo? E também a classe pessoa ID. Olha só. Então, pessoa ID também implementa e tem os métodos cadastrar. Então, tem várias entidades que podem estar implementando esse CRUD aqui dessa interface entidade, né? Pessoa, produto, que mais? Carrinho de compra, funcionários, pedidos, sei lá, tem um monte. Tem, todas as entidades quase precisa do CRUD, né? Então, padrãozinho de projeto também, tá? Então, dessa forma, como essa classe está implementando, ó, vamos fazer o exemplo de pessoa mesmo, ó. Vamos tirar isso aqui fora e vamos deixar só ele aqui, ó. Ó, então aqui, o que que a gente vai ter aqui como parâmetro? Tá? O que que a gente vai passar como parâmetro? Ele vai passar uma nova pessoa ID, tá? Esse ID quer dizer Injection Dependence, tá? Por isso que é o ID aí. Ou você pode fazer dessa forma aqui que eu fiz, ou pode fazer assim, ó, pessoa ID, joga aqui, cria o objeto, new, pessoa ID. Pode ser dessa forma, tá? E aqui você, por exemplo, vai setar sete nome da pessoa. Vou colocar meu nome aqui, ó, Juliano, tá? E aqui você ou faz isso, new ID, dessa forma, tá vendo? Estou criando uma instância dela aqui, ou você passa só o objeto pessoa, porque a gente já criou ali em cima. Tudo bem? Tem essas duas formas. Mas qual que é o pulo do gato aqui, ó? O pulo do gato é justamente a gente poder colocar aqui, ó, a entidade que eu quiser, tá? Olha que legal. Produto, ID ou pessoa ou qualquer coisa eu posso colocar aqui, né? Então aqui, ó, um programa 2, por exemplo, esse aqui é o programa 1, ó, tá? Então eu posso estar fazendo isso, isto é, eu estou flexibilizando meu sistema na chamada dele, deixando ele mais desacoplado, tá? Então na chamada dele eu posso estar especificando aí qual seria a entidade que eu quero estar utilizando, tá? Aí, essa entidade, por sua vez, vamos lá, ó, ela faz acesso, ela faz uma conexão direta, ó, pode ver aqui, ó, pessoa, vamos pegar aqui, ó, produto ID. O produto ID, ó, ele faz uma conexão direta a uma interface, olha que legal. Ela também se comunica com uma interface e conexão, certo? Respeitando o que está aqui, ó. Então, eu fiz a alteração aqui, né? Então, isso aqui vai ser uma entidade fazendo uma associação direta com uma outra interface, tá? Essa bolinha aqui, pessoal, é um padrão da OML para fazer, para representar aqui uma conexão, uma instância, né? Ou, desculpa, para falar que essa classe está implementando essa interface, tá? Então, é esse padrão aqui. Então, na, na disciplina aí de projeto orientado a objeto, onde você vai ver mais o ML, mais diagramas de classe, você aprende essa simbologia aqui que ela representa isso, tá? A implementação dessa interface com essa classe concreta. Então, essa classe concreta está implementando essa interface, tá? Então, vamos lá.
voltando, a entidade, então ela faz acesso diretamente aqui com uma outra interface até para generalizar, tudo bem? Então olha só que legal aqui, ó. Então, como ele está trabalhando dessa forma, vamos pegar, voltar aqui no nosso rascunho, ó. O que que a gente faz aqui? O programa, aliás, essa classe aqui, ó, tá vendo? O que que ela está fazendo, ó? New produto. Ela está recebendo aqui, ó, um tipo de conexão, tá? E aí eu posso passar para ela aqui, ó, new, um tipo de conexão. Lembra, ó, veja que no meu exemplo aqui, ó, quem que implementa a classe conexão? Ó, vamos pegar a classe conexão aqui, ó. A classe conexão tem o método conectar e desconectar, certo? E quem implementa ela é, por exemplo, a conexão SQL Server. Implementa, tá vendo? Implementa os métodos de conectar e desconectar, tá? Conectar via SQL, tá vendo aqui? Isso aqui é só um exemplo. E aí, ó, deixa eu salvar isso aqui, vamos voltar aqui para o produto. E aí eu posso escolher, então, aqui na minha chamada, qual que seria o tipo de acesso, tá? Então eu posso escolher, eu quero conexão via SQL, Server ou MySQL. Então eu vou querer uma conexão, ó, conexão via SQL Server. Olha lá, olha que legal, tá? Então eu posso fazer dessa forma, então estou chamando meu arquivo programa, aí eu posso chegar aqui, ó, programa 2 ponto cadastrar. Qual o método que ele vai chamar? Da onde? Ele vai chamar o método cadastrar da classe produto, utilizando a conexão SQL Server. Olha que legal. Então, toda vez que eu precisar chamar ou escolher aí o tipo, se tiver que alterar o tipo de banco do meu sistema, é só eu trocar na chamada da função. Simplesmente isso, tá? Então, eu deixei o código bem desacoplado, eu aumentei bastante a coesão do sistema, tá? Então, consegui adequar o sistema aí ao conceito de alta coesão, baixo acoplamento. Ele vai melhorar aí a manutenção, tá? Porque se eu quiser fazer uma troca, não quero mais SQL Server, eu quero mais SQL agora. Então vamos trocar aqui, ó. MySQL, tá? Versão 3, tá? Eu tenho outros MySQL por meio aqui desses exemplos, por isso que eu coloquei a versão 3. E pronto, acabou, não precisa mexer mais nada do sistema, certo? Então, ó, vamos ver como ele está rodando aqui no principal, que é exatamente o que eu coloquei ali para vocês, tá? Eu vou até apagar isso aqui para a gente fazer juntos esse exemplo, tá? Deixa esse método para baixo. Olha só, programa, new programa, tá vendo aqui, ó? É que ele está acessando aqui a classe, ó, p.cadastrar. O que que ele vai fazer? Ele vai acessar o cadastrar da classe pessoa, tá? Usando conexão MySQL. Aqui, ó, P2, P2.cadastrar, ele vai acessar o cadastrar da classe produto utilizando conexão SQL Server. Então, se eu rodar, vai pedir para salvar, vai rodar o sisteminha ali, e vocês vão ver que vai, ó, conexão via MySQL, cadastrar pessoa, conexão desconectado via MySQL, fez o primeiro exemplo. Aí ele foi lá, fez o segundo exemplo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Programa P3 igual a new programa. Eu vou querer fazer um pouco diferente do que está ali, porque eu vou pegar aqui produto ID, alterar aqui, P, vamos instanciar ele aqui, ó, new. Ele vai pedir a conexão, por isso que ele vai dar um erro aí, então eu vou querer conectar via MySQL agora, ó, então conexão via, deixa eu ver se ele completa aí pra gente, ó, MySQL V3, tá vendo? Por isso que, vou deixar ele ajudar aqui, ó, já cria isso, new, conexão MySQL V3, certo?
Aí, o que que eu vou passar aqui dentro? A conexão, o objeto conexão V3, tá ali. Agora, no programa, ao invés de precisar ficar fazendo new, todos aqueles news ali, eu venho aqui e coloco o meu, ah, o meu objeto produto ID. Olha que legal. Fecho aqui. Aí eu posso até aqui, ó, criar realmente o meu produto, ó. Produto ID ponto set nome, tá? Como eu sou um cara sem criatividade, então eu vou colocar de novo esse produto aqui, raquete, tá? Beleza? P3. P3 não foi usado, ele está até mostrando aqui, ó. Tá vendo? Nunca foi usado. Vamos pegar esse P3, ponto cadastrar, tá? Então, esse método cadastrar, ele vai executar o método cadastrar da classe produto ID. Tudo bem? Então, se eu executar esse cara aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ela vai pedir para salvar. Olha só, conectado via MySQL, cadastrar produto raquete e desconectado via MySQL. Tudo bem, pessoal? Olha que legal esse exemplo, tá? Foi um exemplo que a gente usou bastante classes abstratas, né? Que são as interfaces, né? A gente tem classes abstratas também, o Abstract Class, mas a interface, ele realmente é apenas um contrato, tá? Então a gente fizemos aí a injeção de dependência e inversão de controle conforme as recomendações aí das boas práticas de programação, tá? Então, nós, além de fazer a injeção de dependência, nós utilizamos aí a inversão de controle utilizando as interfaces para deixar o mais flexível possível o nosso sistema e garantir que a gente não precise fazer acesso a determinadas classes para fazer alterações que muitas vezes não são específicas dela, né? Aumentando aí a coesão, tá certo? Se você olhar na internet, né, existem vários exemplos que trabalham que mostram, né, como usar a injeção de dependência, inversão de controle. Inclusive tem um vídeo no YouTube, né, esse exemplo eu peguei desse vídeo, bem legal também, que é um sistema de autenticação, ó, que ele vem muito a calhar, tá? Ó, pode ver, é uma interface de autenticação, tá vendo? Aqui é uma classe concreta implementando essa interface de autenticação, a lógica de implementação aqui. Então, nós temos duas formas de autenticar: autenticação normal, padrão, e autenticação usando o Google, tá? E aqui, um user repository para ter um CRUD de usuários, que é um padrão também de projeto que o pessoal usa para colocar a parte de CRUD dentro desse user repository. Tá vendo? Save authenticate user. Então, ele vai salvar o usuário autenticado. Como que é usado isso daí, né? Então, nós temos esse exemplo. Nós temos aqui um Auth Controller, controle para autenticação. Nesse controle de autenticação, olha que legal, temos aqui a injeção de dependência. Nesse exemplo, eu já uso o TypeScript, tá? Ele é um pouquinho diferente. Inclusive, o implements é igual, tá? O TypeScript, ele vem do JavaScript, porém o JavaScript é estruturado e o TypeScript é orientado a objetos, tá? Então é muito parecido com Java. Então nós temos aqui um método de login, uma lógica só para exemplificar, certo? Olha que legal. Então, ele está fazendo uma injeção de dependência com interfaces. E como que eu uso esse cara todo? Ó? Eu vou criar aqui, ó, olha lá, New Authentication, New User Repository. Então, qual que vai ser o tipo de autenticação? Esse tipo aqui, mas ele poderia ser o Google Authentication, ou pode ser Mac Authentication, tá? Ou Facebook Authentication, sei lá. Ele está passando aqui as classes concretas para falar qual que vai ser o tipo de autenticação e qual que vai ser o tipo de repositório de armazenamento. E ele vai criar esse objeto autocontroller aqui para estar executando. Tudo bem? Então, esse autocontroller, ó,
ele vai ter aqui, né, esse construtor e dentro dele vai ter esse método login, certo? Então aqui o que que faltou, né, para executar esse cara? Pegar o autocontroller ponto login embaixo aqui, tá? Que é mais ou menos isso que foi feito aqui. Tudo bem, pessoal? Então esse é um bom exemplo aí de injeção de dependência com inversão de controle, tá? Bom, tem um exercício bem legal aqui que eu queria que vocês fizessem para fixar aí o aprendizado, que é esse exercício aqui, ó. Vamos ver se cabe tudo na mesma página, depois eu aumento um pouco, tá? Desenvolva um sistema de cadastro de entidades que armazena dados em dois bancos de dados distintos, MySQL e PostgreSQL. Para implementar esses sistemas de forma eficiente e modular, você deve aplicar os conceitos de inversão de dependência e injeção de dependência, tá? Inversão de controle, desculpa, injeção de dependência, usando Java. Então, quais são os requisitos? Cadastro de entidades, conexão com o banco, tá? Uma entidade deve possuir os quatro atributos. Devem possuir quatro atributos, tá? Se eu uso aqui, pode tirar fora. Então, tem um exemplo aqui. E implementa as operações de cadastrar novos produtos, tá? Então, quais são as operações disponíveis que eu queria que vocês fizessem? Cadastro de produtos e listagem de produtos, tá? Então, vocês vão tentar pegar esse exemplo aqui, que é o mesmo que eu mostrei, e fazer um programa com que o programa acesse uma interface entidade e cada classe concreta que implementa essa entidade, ela vai está implementando uma interface de conexão para flexibilizar o tipo de conexão, tá? Então é exatamente o exemplo que nós vimos em aula, tudo bem? Então só isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí, absorvido bem o conceitão aí de injeção de dependência e inversão de controle e até o próximo vídeo. Obrigado.